Ok. O que foi que estudamos ontem? Castiçal. Igor colocou aqui ontem uns conceitos mais principais assim, sobre o templo. Então, quero continuar expandindo um pouco mais do estudo do templo. Eu não acredito que nós, como um povo, entendemos corretamente a economia judaica. Isso não é entendido por nós. E por que é tão importante que estudemos o templo? Porque é tão importante que entendamos a economia judaica, que entendamos as festas. Por que isso é tão importante? O que vocês diriam para essa pergunta? Eu entendo até hoje que Deus não nada por acaso da Bíblia. Ele tinha sempre uma motivação, ele tinha um porquê de fazer aquilo. Principalmente lembrar e relembrar alguma coisa ao seu povo, por todas as gerações, por todos os séculos. Eu sempre desejei conhecer isso. Sim. Faltava oportunidade. Eu entendo que o serviço no templo, a economia judaica, ela é toda conectada com o Cordeiro. Sim. Não existe economia judaica sem o Cordeiro. Então nós precisamos entender a economia judaica para entender onde o Cordeiro está, onde o Cordeiro vai. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 14, verso 4. A Ana, pode ler? 14:4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. De que esse verso está falando? Quem são estes? 144 mil. O que eles fazem? Seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Nós precisamos entender as festas, nós precisamos entender os símbolos conectados com o Cordeiro, precisamos entender a economia judaica. Isso é muito importante. E nós, de fato, não entendemos. Eu acredito nisso e acho que a irmã White concorda com isso também. Vamos ler SPM, isso só tem em inglês. Página 305.7 e página 306.1. 305.7. Sim. Aqui, vou apagar. Esses são os textos que vamos ler agora. Eu tenho ele traduzido aqui, então eu vou ler. Não entendemos a metade do plano de Deus em tirar os filhos de Israel da escravidão egípcia e conduzi-los pelo deserto para Canaã. Primeiro, quero... Como eu entendo, a irmã White está falando de Israel literal aqui, a saída do Egito, certo? Mas, linha sobre linha, nós também entendemos que a saída do Egito foi dada na história milerita. Não é assim? Então, nós não entendemos metade da história milerita. Nós não entendemos isso.
E também não entendemos como Deus nos conduz pelo deserto. Isso aqui, vou colocar 11 de setembro. Aqui o clamor da meia-noite. E que período é esse? Esse aqui é o deserto. Ok? Todos entendem isso? Jesus foi batizado aqui. Quando o ser celestial desce, ele vai para o deserto. No final, ele tem um período de atamento em 3 etapas. Está claro aqui? Esse atamento no tempo de Jesus, quando? No final dos 40 dias. Tudo bem? Isso aqui, ele passa por uma etapa onde ele vai demonstrar o caráter aqui. O próximo parágrafo diz: ao reunirmos os divinos raios brilhantes do Evangelho, teremos uma clara compreensão da economia judaica e uma mais profunda compreensão de suas importantes verdades. Nossa exploração da verdade é ainda incompleta. Nós juntamos apenas uns poucos raios de luz. Então, nós estamos aqui nesse período, vivendo esse momento aqui da história. E dentro da simbologia das parábolas das virgens, que período é esse? Então, nós estamos aqui na tardança. Nesse período, e a irmã hoje está dizendo, nós reunimos muito pouco dos raios de luz. Okay? Se nós não reunirmos luz suficiente nesse período, quando chegar aqui, o que vai acontecer? O que acontece com as virgens aqui? Tem uma classe que realmente reuniu luz aqui. A outra classe não reuniu luz suficiente. Então, o que é essa luz? Como a gente entende a luz? Ou seja, o azeite, que a parábola conta. O óleo. Espírito Santo. E que é a lâmpada? Então, todas as virgens têm a Bíblia. Todos eles professam fé pura. Eles estudam a Bíblia. Mas eles não têm o Espírito Santo. Segundo Isaías, como é dado o Espírito Santo? Isaías 28, linha sobre linha, ok? Se nós não reunirmos o máximo de linhas que nós pudermos, esse é o tempo que nós temos para quê? Para realmente acumular conhecimento. Deus é gracioso, Ele está tardando para que todos se salvem. E agora que nós devemos estudar linha sobre linha, pegar nossas Bíblias, abrir a Bíblia, não é para simplesmente uma meditação, não é para isso. Nós estamos vivendo num tempo onde aquelas informações que nós lemos, nossas meditações diárias, devem ter uma aplicação especial, linha sobre linha. Nós juntamos apenas uns poucos raios de luz. Aqueles que não são assíduos estudantes da palavra não solucionarão os problemas da economia judaica. Não entenderão as verdades ensinadas pelo seu serviço no templo. A obra de Deus é dificultada por um entendimento mundanizado do seu grande plano. A vida futura desdobrará o significado das leis que Cristo, envolto na coluna de nuvem, deu ao seu povo. Ontem eu estava pesquisando um pouco mais sobre esse assunto e achei um texto. A gente vai ler ele em Atos dos Apóstolos, página 55. Não lembro o parágrafo. Aqui. Sim. Página 55, parágrafo 1. Lincoln. Sendo interrogado? É isso? Sim. Sendo interrogado quanto à verdade das acusações contra ele feitas, Estevão começou sua defesa com voz clara, penetrante, que repercutia pelo recinto do conselho. Com palavras que mantinham a assembleia atenta, prosseguiu ele relatando a história do povo escolhido de Deus. Mostrou completo conhecimento da economia judaica e a interpretação espiritual da mesma,
agora manifesta por meio de Cristo. Repetiu as palavras de Moisés que prediziam o Messias. O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Patenteou sua própria lealdade para com Deus e para com a fé judaica, enquanto mostrava que a lei na qual os judeus confiavam para a salvação não fora capaz de salvar Israel da idolatria. Ligava Jesus Cristo com toda a história judaica. Referiu-se à construção do templo por Salomão e às palavras deste, bem como de Isaías. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificaríeis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Ok, o que Estevão é um símbolo de que ele é um símbolo? Não, que ele morre. Ah, é verdade. Mas pode ser uma morte espiritual. Estevão é um símbolo do clamor da meia-noite aqui. Porque aqui ele começa a fazer seu sermão e conectar a economia judaica com Cristo, o que o texto diz, certo? Começa a fazer seu sermão aqui e linha sobre linha ele começa a mostrar a glória de Deus. Ele reflete, ele tem uma experiência da visão mará, que é refletir Cristo, certo? É nesse período aqui. Quem é que está vendo esse sermão? Paulo. Não, Saulo. Não é Paulo, Saulo. Que esse período aqui, quem é que está sendo desperto? Os levitas, Saulo, certo? Então, quando a gente chega aqui no final, no clamor da meia-noite, vai ter experiência de Saulo, nesse ponto. Tudo bem? Porção dobrada aqui. Clamor da meia-noite, porção dobrada. Mas você repetiu porção dobrada, você repetiu Saulo, por nesse momento ser dobrada, ou tem alguma outra passagem, alguma coisa que repita Saulo? Tem quando ele teve a visão de Deus, é isso? Sim, aqui é quando Jesus aparece para ele. Sim. Aqui Jesus aparece para os sacerdotes, para Estevão. Sim, entendi. Mas aqui... Estevão vê Jesus de pé. Exatamente. Ele vê Jesus em pé e reflete a glória. Eu não sei se a gente vai conseguir ler tudo, mas eu separei aqui. Ele realmente reflete a glória e algumas pessoas não suportam e saem. Assim como quando Daniel, até a visão mará, só ficou Daniel, outros saíram aqui. Tudo bem? Tá claro aqui? Vocês estão seguindo? Saulo. É esse o ponto aqui. Então, Estevão está tendo essa experiência aqui. E a irmã te diz, ele mostrou completo conhecimento da economia judaica. Quando chega nesse ponto, nós precisamos entender a economia judaica, os símbolos, o ritual do santuário. Isso precisa ser entendido aqui, nesse ponto. As festas precisam ser entendidas. E eu vou dizer, calendário, tudo sobre a economia judaica precisa ser entendido nesse ponto. Então, nós estamos aqui no deserto, nós não entendemos essa experiência. Não entendemos. Esse movimento não entende isso aqui. Mas a gente está chegando aqui, e eu entendo, eu acho, que nós deveríamos, como escola, tomar mais tempo estudando esses assuntos. Não, é a experiência mineirita. Aí, nesse período, da meia-noite, a meia-noite, que causou isso foi a compreensão do calendário das festas judaicas. Sim. Na experiência mineirita, a tardança ocorreu porque eles não compreenderam bem o calendário e as festas. Aí eles começaram a entender, viram que o dia da edificação era no dia 10, o sétimo mês. Isso aqui, a luz do clamor da meia-noite, tem que estar conectado com esses assuntos, tudo bem? Para mim é bem marcante o fato de que aqui diz, ligava Jesus com toda a história judaica. Estevão deu um sermão linha sobre linha, conectando símbolos que não são óbvios ser aplicados para Jesus. Ele entende isso espiritualmente. Pegou toda a história judaica
e a referiu a Cristo. Então, o assunto que nós vamos estudar hoje depende fortemente do nosso método de estudo, ok? Algumas pessoas dizem que se referem aos o método de Miller, se referindo a elas mesmas como aplicando aqueles métodos. Isso não é assim tão verdade como parece. Ao mesmo tempo que elas... Assim, eu tenho acompanhado algumas discussões sobre o tema. E ao mesmo tempo que elas dizem que o método de Miller é usado pela Igreja Adventista, ela diz que todos os protestantes usam o mesmo método. Isso simplesmente é preciosismo ou uma forma como que nós aqui nessa mensagem, como que nós estamos simplesmente nos referindo à regra de Miller como uma grande descoberta, sendo que isso já é uma coisa que todos usam. Mas isso não é assim. Realmente, as regras de Miller não são usadas pelo Adventismo, tampouco pelas igrejas protestantes. Isso não é usado assim. Vocês estão ainda o texto aberto? Lê o próximo parágrafo. Isso. Ao atingir Esteban este ponto, houve um tumulto entre o povo. Quando estabeleceu conexão entre Cristo e as profecias, e falou como fizera a respeito do templo, o sacerdote, pretendendo estar tomado de horror, rasgou as suas vestes. Para Esteban, esse ato foi um sinal de que sua voz logo seria silenciada para sempre. Viu a resistência que encontraram nas suas palavras e compreendeu que estava a dar seu último testemunho. Embora ainda estivesse no meio de seu sermão, concluiu adultamente. Não sei muito bem o que tudo isso significa, mas existe um tumulto aqui que vai acontecer nessa história. Você não entende o que significa o quê aqui? Todos esses símbolos, porque ele conclui abruptamente o sermão, não sei muito bem qual vai ser a nossa experiência aqui. Nós vamos porque atingir aqui esse se ponto. entende. Sim, não, o texto é claro, Sim. mas esse é o sentido óbvio. Essa parte não é a que eu quero entender. O sentido óbvio, sim, eu entendo. Mas o sentido por trás do texto, que está bem abaixo da superfície, esse eu não entendo. Espiritual, esse eu não entendo. Eu acredito, diante do que você está falando, eu me coloquei aqui no lugar de Estevão, que nós vamos passar exatamente por essa experiência. Nós vamos saber que vamos ser silenciados de alguma forma, e a gente vai perceber isso, mas a gente tem que amarrar, tem que concluir, ainda que isso nos cause sofrimento, que nos cause medo, susto, a gente vai ter forças para terminar da mesma forma que eu. Sim. Mas eu concordo. Isso, acho que a gente está de acordo. Eu só não sei ainda assim... É só isso. O que de muito profundo tem nessas informações. Assim. Eu acredito que isso vai ser aberto num breve período. Mas eu acho que ainda essas coisas podem ser esclarecidas. Talvez tumulto é uma coisa que esteja mais clara por causa da grande barulho que vai ser feito aqui e despertar os levitas. Essas coisas são um pouco mais claras, mas ele já entendeu que aquele sermão tem que ser curto. Essa mensagem aqui tem que ser curta. Talvez a predição aqui vai ser um período curto até chegar aqui, porque se não for... Enfim, a gente vai ter que dar uma predição mais curta aqui. Isso aqui é sobre um período muito curto e talvez aqui não sei muito bem. Isso é simplesmente... outra coisa que eu quero falar. Essas aulas que a gente tem aqui de manhã, isso aqui não é como que a gente está ensinando pontos estabelecidos e já isso tudo aqui está correto. Isso aqui é simplesmente
como que a obra de Cristo em abrir a mensagem para nós, abrir o que ainda não está revelado. Por isso, quando a gente está aqui, simplesmente não está tudo fechado. Isso aqui é uma aula para que a gente possa discutir as coisas que a gente ainda não entende. Então, às vezes tem isso, a gente não entende realmente muitas das coisas aqui, tudo bem? Então, isso não é dogmático, nós não estamos sendo dogmáticos aqui. Às vezes eu vou vir aqui explicar alguma coisa diferente do que o Igor explicou ontem, mas é simplesmente porque a gente ainda está tentando entender, está tentando agitar um pouco o assunto. Pode falar. Eu ia falar sobre... ela disse que a mensagem dada no Pão da Meia-Noite não foi tanto por palavras, mas sim pela experiência. Porque Paulo, ele lembrou do discurso. Paulo, quando lembra de Estevão falando, ele lembra do discurso, mas ele lembra mais da pose, assim, da figura, do rosto dele, do anjo, do Deus ali. A mesma coisa é dito sobre Cristo. Cristo não fala nada, fala uma vez, cumprir com jurado, mas depois ele permanece em silêncio. O que eu estou querendo dizer é que, para mim, isso aqui mostra que Estevão entendeu que palavras estavam adiantando um pouco. E aí, então, nesse período aí, nosso testemunho vai ser mais com menos palavras e mais ações. Testemunho vivo aqui, tudo bem, mas eu acho que aqui a gente tem o que? Uma predição. Isso é o início do sermão de Estevão, tudo bem? Mas exatamente aqui, esse sermão, o que ele tem que ser? Ele tem que ser curto, então o comprimento. Nós vamos entender, esse comprimento aqui é breve, é rápido. Desde aqui até aqui, nós mesmos vamos entender que isso é rápido. Precisa ser rápido. Esse primeiro testemunho. Primeiro testemunha, sabe? Testigo. Tudo bem? Primeiro testemunha. Porque, sim, às vezes tem confusão com testigo, os hispanos. Esse é o primeiro testemunha, mas eu acho que a gente pode encontrar outros. Por enquanto, eu sou com essas duas, mas a gente vai estudar ainda. Sim, pode falar. Talvez não é um segundo testemunho, porque... Eu disse primeiro. Isso é uma primeira testemunha. Essa é uma primeira. Uhum. Mas talvez não é um segundo testemunho. Talvez não há? Não é. Não é. Não é? Não há. Porque ele por 120 anos ele faz uma predição assim do dilúvio e onde fala que assim, esse período é um símbolo de 120 anos e ele não fala que essa predição era uma coisa que assim para a vista humana parecia impossível, mas ele assim ainda ia e fazia essa predição. Onde você estava marcando 120? 120 entre 11 de setembro e 14 de noite. Aqui? Sim, mas né? Sim, todo esse período. E o cumprimento seria na... Mas e qual? Quando você marca 120 daqui para cá. A predição está onde? Em todo esse período. Ele está pregando a predição. Aqui começa a predição? E não, porque... não sei, não lembro bem a história. Mas eu acho que sim. Sim, até recentemente a gente nunca marcou 120 daqui até aqui, porque a gente não tinha o complemento desse período até aqui. Mas a gente encontrou um texto que a gente pode colocar os 120 anos de Noé aqui, porque a irmã White diz que quando os animais entraram na arca, isso foi tomado 7 dias. E 7 é um símbolo para esse período aqui. E os outros 7? E aqui tem mais 7 dias de espera para a chuva cair. Aqui, Mas esse apontamento. eu sempre entendi esse 120 aí, porque são 4 meses. Do primeiro mês até o primeiro dia do quinto mês. Não.
Ok. Vamos ler Educação, página 123. Parágrafo 3. Pode começar. Vamos começar no parágrafo 2. Haru. Educação. 123.2. A Bíblia contém? Uhum. A Bíblia contém todos os princípios que os homens necessitam compreender a fim de se habilitarem tanto para esta vida como para a futura. E tais princípios podem ser compreendidos por todos. Quem quer que possua espírito capaz de apreciar seus ensinos, não poderiam ler uma simples passagem da Bíblia sem adquirir dela algum conceito auxiliador. Todavia, os mais valiosos ensinos da Bíblia não serão obtidos com um estudo ocasional ou fragmentado. Seu grande conjunto de verdades não é apresentado de modo a ser descoberto pelo leitor apressado ou descuidoso. Muitos de seus tesouros jazem muito abaixo da superfície e só se podem obter por uma pesquisa diligente e contínuo esforço. As verdades que irão perfazer o grande todo devem ser pesquisadas e reunidas um pouco aqui, um pouco ali. Andrés, o próximo parágrafo. Não encontrei ainda. Aqui. Quando assim descoberto. Quando assim descobertas e reunidas, notar-se-á que se adaptam perfeitamente umas a outras. Cada evangelho é um suplemento dos outros. Cada profecia é uma explicação de outra. Cada verdade um desenvolvimento de alguma outra. Os símbolos da economia judaica são esclarecidos pelo evangelho. Cada princípio tem na palavra de Deus seu lugar, cada fato sua significação. E a estrutura completa em seu plano e execução dá testemunho do seu autor. Mente alguma poderia conceber ou moldar tal estrutura, a não ser a que possui o ente infinito. Ok. Somente mais um testemunho de que a economia judaica é esclarecida pelo Evangelho. Tudo bem. Tem mais. Esse texto continua assim. Todo o texto tem verdades preciosas aqui. Muito bem. Acho que eu não sei a página em português, porque ontem eu estava com... Não, sim, sei. Patriarcas e Profetas, página 264, parágrafo 1. Vou colocar aqui os textos que nós lemos. Esse foi Atos dos Apóstolos. Vamos ler Patriarcas e Profetas 264, parágrafo 1. Você pode ajudar ele, Andrés, Valdir? Não vai ler? Tá bom. Desde que o Salvador verteu seu sangue para a remissão dos pecados e subiu ao céu para comparecer por nós perante a face de Deus, tem estado a fluir luz da cruz do Calvário e dos lugares santos do santuário celestial. Mas a luz mais clara que nos é concedida não nos deve levar a desprezar a que nos primeiros tempos foi recebido mediante os tipos que indicavam o Salvador vindouro. O Evangelho de Cristo esparge luz sobre a economia judaica e dá significação à lei cerimonial, sendo reveladas novas verdades e sendo a que fora conhecida desde o princípio trazida para uma luz mais clara. Tornam-se manifestos o caráter e propósito de Deus em seu trato com o povo escolhido.
Cada novo raio de luz que recebemos nos dá a compreensão mais clara do plano da redenção, que é a operação da vontade divina na salvação do homem. Vemos nova beleza e força na palavra inspirada, e com interesse mais profundo e absorvente, estudamos suas páginas. Ok, então, de onde fluem os raios de luz? Da cruz, ok? Aqui é de onde flui a luz. E como foi que ontem entendemos a luz aqui? Que é onde está o castiçal, certo? Assim. Foi isso que entendemos ontem. E daqui é onde flui a luz que ilumina para cá, no alfa, as histórias do passado, ilumina para cá, para o futuro. Tudo bem? Vocês estão acompanhando isso aqui? É muito, muito relevante, porque assim também temos aqui a cruz, que ilumina o quê? Ilumina essa parte, o passado, mas também ilumina o futuro. É isso que está escrito aqui, não são conclusões minhas. E isso vai ficar um pouco mais concluso. Eu não sei que é uma meditação, é X, eu não sei que meditação é X. É X ponto. Exaltai-o 170.2. Vamos ler esse texto aqui. Exaltai-o. Meditação matinal. Angelina. Quando profetas se levantavam em defesa da verdade, era a palavra de Deus que lhes era dada. Eles compreendiam a obra da salvação a ser realizada pelo Messias por vir. Mas depois que Cristo veio, depois que ele morreu como sacrifício do homem, depois que os sacrifícios típicos foram cumpridos pelo antítipo, a antiga verdade no serviço típico foi revelada mais claramente. Em Cristo, o representante do Pai foi revelada ao mundo a maravilhosa verdade. Vou repetir. Em Cristo, o representante do Pai foi revelada ao mundo maravilhosa verdade. A luz proveniente da cruz do Calvário, refletida para trás sobre a era judaica, dá caráter e significação a toda a economia judaica. E deste lado da cruz, de maneira especial, temos a verdade assim como é em Jesus. A verdade comunicada por nosso Redentor realmente se torna verdade presente. Ok. Eu tenho um comentário. A luz proveniente da cruz do Calvário, refletida para onde? Para trás. Se nós temos a cruz aqui, a luz que reflete para cá tem caráter de significação a toda, dá caráter de significação a toda a economia judaica, ok? Isso para cá. Aí ela diz, e deste lado, assim como eu entendo o texto, e deste lado, de maneira especial, temos a verdade assim como é em Jesus. A verdade comunicada por nosso Redentor realmente se torna a verdade presente. Tudo bem? Mais uma vez, a cruz ilumina para cá, no passado, o alfa, e a cruz ilumina para cá o castiçal também, mesma coisa. Tem iluminado essas verdades aqui. Não sei se eu estou falando uma bobagem, mas eu me imaginando dentro do santuário, o fato de ter essa cortina dividindo o santo do Santíssimo, por mais fina que fosse essa cortina, e pelo que eu me lembro dela, ela não era tão fina assim, era pesada, era grossa. A luz que passava para o Santíssimo era mais diáfana, mais
mais penumbra do que era para trás, entende o que eu estou falando? Só que agora o santuário está aberto. Vivemos o dia da expiação, Legal. as cortinas estão abertas. Que essas estão se abrindo. Entendi, Então a gente está nisso. entendi, É na cruz que a cortina é rasgada. entendi. Uhum. Ok. Tá dando para seguir até aqui? Sim. Assim, é interessante porque na cruz, aí a gente vai conseguir, aí o véu vai se rasgar e a luz vai infundir dentro do Santíssimo. Perfeito. Como igual como já percebeu. Por isso que eu não posso ter medo de falar bobagem, Não pode. tá? Que a gente tá aqui para Que a gente fica com vergonha Realmente. de ser ignorante. aqui é realmente o que eu disse agora há pouco. Essa aula da manhã é o momento para realmente colocarmos nossas opiniões, para juntarmos o máximo de informações que pudermos, para chegarmos a um entendimento só. Isso aqui, como eu entendo essas aulas que acontecem aqui no Brasil, nessa escola, que acontece nos Estados Unidos, na Jamaica, que são os lugares onde eu sei que tem escola, na África, na Inglaterra. Talvez, eu não sei de outras escolas, eu conheço essas escolas. Áustria, sim, Áustria e Zimbábue, enfim. Existem algumas escolas que estão fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Eu entendo que aqui a obra do Leão da tribo de Judá deve ser realizada aqui. Por isso nós devemos orar, pedir a Deus, seu Santo Espírito, para abrir essas verdades para a gente. Você vai também falar sobre o símbolo da meia-noite, que ele ilumina aquela visão que a irmã Noite tem. Sim, não ia, mas... Primeira visão da irmã White, nós temos a luz que ilumina todo o caminho. Qual é a luz que ilumina todo o caminho? Isso é muito importante, Gabriel lembrou muito bem. Dois. Qual? O começo da Trama da Meia-Noite. E o fim? É É o começo. O fim é o começo. O Alfa e o Ômega. É uma luz só. A luz do Clama da Meia-Noite que ilumina desde Abraão. Desde Abraão, o texto que estudamos ontem, ou antes de ontem, Abraão parte os animais no meio, passa uma luz no meio. A morte diz que aquela é a luz que ilumina todo o caminho. Eu não tenho esse texto agora. Aquela é a luz que ilumina todo o caminho até a redenção. Mas, se nós entendemos linha sobre linha, os profetas não podem se contradizer. É a mesma luz, é o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite deve ser entendido como é aqui, entende? Então aqui é onde a luz, aqui é onde a lâmpada deve ser passada. A lâmpada é um símbolo para a igreja triunfante é marcada aqui. Aí que as virgens têm que acender a lâmpada. Sim. Aqui, sim, a lâmpada, tudo bem? A lâmpada é marcada aqui, a luz é marcada aqui. Então, como o Gabriel disse, o clamor da meia-noite é a luz que ilumina todo o caminho. Começou lá na história milerita. Aqui também, Jesus estende seu braço, uma luz gloriosa sai do seu braço direito. É a mesma luz. Tudo bem? Nos Atos, capítulo 3, versos 19 ao 21. Quem é a vez de ler? Igor. Atos 3, 19 ao 21. Posso ler? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Ok. Como nós entendemos esse verso? Ana? Como nós entendemos esse verso? Aqui nas linhas?
nomeando e Arrependidos e convertidos seria o 11:9. exato. Primeira mensagem angélica, arrependei-vos. Essa experiência nós devemos ir na cruz todos os dias. Aqui, nossa conversão todos os dias, os pecados apagados. A igreja se torna triunfante, tem que ser expiado os pecados. Aqui, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E ele envia Jesus. Aqui é o tempo que ele envia Jesus, certo? Não é aqui? Sim. Em verso 21 diz: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus servos santos, profetas, desde o princípio. Quando é o tempo da restauração? Quando? Depois de 11 de setembro. Aqui? Isso é o tempo. Por que aí é o tempo da restauração? Vamos, Isaías 58. Verso 12. Eu vou ler. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Quando isso se tornou verdade presente? Existem várias respostas, mas aqui uma das respostas você tem aqui. Tudo bem? As veredas antigas, gerações. Então, aqui é o tempo para restaurar. Tudo bem? Eu entendo que se pode ver assim, mas eu acho que isso se cumpre mais perfeitamente no Clamor de Meia-Noite, porque 6:58 está falando do 144. Está falando de que vem a luz como que nas tinieblas, nas trevas, na cidade tua luz, fala. E também a restauração do povo de Deus, quando vai ser a igreja triunfante, vai ser também do Clamor de Meia-Noite. Meia-noite e Clamor de Meia-Noite. Mas a obra de restauração não pode começar aqui. Não. Tem que começar aqui. Eu entendo que Começa aí, mas o tempo da restauração pode ser todo, na realidade, eu acho, na nossa linha. Mas se restaura, se termina a restauração, Clamor de Meia-Noite, daí dominical. Então. A forma como eu entendo, que eu ia avançar um pouco mais e expandir um pouco o conceito. Esse é o tempo para restaurar e esse tempo deve estar restaurado. Então, essa é uma obra para restaurar. Quando chega aqui, deve estar restaurado. Ok? Porque o próximo texto que a gente vai ler diz que vai chegar no tempo do fim. Na verdade, a gente não vai ler isso. Eu não guardei o texto. Mas aqui, tudo que é de origem divina, de instituição divina, vai ser restaurado nesse tempo. Existe um texto da irmã White. Eu entendo que você está falando, concordo que pode ser as duas dessa forma. Em Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Essa é qual a mensagem? A primeira mensagem é, claramente. Então, como é? Primeira mensagem é João Batista. Então, está claramente iniciando setembro. E assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mas aí, com essa frase, você consegue entender mais. Por quê? Porque os tempos de refrigério pela presença do Senhor é a chuva hoje, que começa a cair em 11 de setembro, mas ela é dada sem medida ali. A presença do Senhor acontece no favor da noite. Então aqui mostra essa coisa gradual. Então você pode ficar, igual você está falando, igual vocês dois estão falando a mesma coisa, mas isso vai gradualmente crescendo até que a presença do Senhor aconteça ali da meia-noite, favor da meia-noite. E aí o refrigério vai vir. Certo, super acordo. Todos nós conhecemos o texto da irmã White, que ela diz que no tempo do fim
Toda instituição divina vai ser restaurada. A gente conhece o texto. Mas não sei qual é o texto. Instituições que foram dadas no Éden. Sim, o casamento e o sábado. O casamento e o sábado vão ser restaurados onde? No tempo do fim. Aqui nessa história. Tudo bem? Quando o casamento é restaurado, aqui o casamento. E o sábado. Se botou o casamento ali por mim. Clamor da meia-noite. Quem imagina besta? Imagem da besta, o casamento entre Cristo. Aqui acontece. Casamento de Caná. O sábado. É restaurado aqui. Mas a minha pergunta... O sábado é restaurado aqui também? Será que a gente poderia entender assim? Porque aqui tem uma lei dominical e vai ter um grupo guardando perfeitamente o sábado selado. E porque à meia-noite você tem uma prefiguração do casamento? Eles têm Aqui o 7. Tá. Então, eu entendo que aqui toda a instituição vai ser restaurada. Inclusive a economia judaica, que é instituição divina, igual a gente vai ler agora. Signs of Times, 20 de junho. Se vocês quiserem pesquisar no aplicativo, é isso aí. Parágrafo. Oi? Signs of Times. Em inglês. Signs of Times. Signs of Times. Sinais dos tempos. Sinais... Hã? Of the Times. Signs of the Times. Tenho traduzido aqui. Em toda a página, seja história ou profecia. Isso é muito importante. Okay? Seja história ou profecia, irradia nas escrituras do Antigo Testamento a glória do Filho de Deus. Em tudo quanto era de instituição divina, todo o sistema do judaísmo era uma profecia compacta do Evangelho. Okay? A forma como eu entendo isso é que o sistema, a economia judaica era de instituição divina. Isso deve ser restaurado no tempo que tudo for restaurado. Daqui no Clamor da Meia-Noite. Por isso Estevão dá perfeito testemunho sobre a economia judaica. De Cristo dão testemunho todos os profetas, desde a promessa feita a Adão, descendo pela linha patriarcal e a dispensação legal. A gloriosa luz celeste tornou claras as pegadas do Redentor. Quando a gente estiver estudando o ritual do santuário, a economia judaica, a gente vai ver o que? Claramente as pegadas do nosso Redentor. Onde estão os caminhos de Jeová? No santuário, Salmo 77, certo? Os videntes contemplaram a estrela de Belém, o Siló por vir. Ao passarem diante deles em misteriosa procissão os acontecimentos futuros. Em cada sacrifício mostrava-se a morte de Cristo. Em cada nuvem de incenso acendia sua justiça. Seu nome ressoava com cada trombeta de jubileu. No tremendo mistério do Santo dos Santos habitava a sua glória. Ok? É no Santíssimo que habita a glória de Deus. E ali tem um mistério. Tudo bem? No tremendo mistério do Santo dos Santos habitava a sua glória. Então, vamos abrir Colossenses. Colossenses 1:27. Não, 1:26 e o 27. Quem é Ana? Sim. Aos
quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O verso 26 diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Okay? Isso é quando o mistério de Deus se cumpre. Okay? E Apocalipse 10 diz que é no tempo do sétima trombeta, quando o sétimo anjo tocar. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a sétima trombeta se cumpre perfeitamente no decreto dominical. Que também é um tipo que é tipificado pelo clamor da meia-noite. Ok. Antes de continuarmos e entrarmos especificamente nas festas, vamos ler aqui a gente TM 399. Nós precisamos da chuva temporã para receber a chuva serôdia. Então, o que isso quer dizer? Que nós precisamos da temporã para receber a chuva serôdia. Tanto faz. Matias, você pode ler? TM 399. Qual parágrafo que é? Como começa? Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, acho que é só uma porçãozinha. Vou ler aqui. Primeiro parágrafo. Assim. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporal, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Se nós vamos receber a chuva, se nós não entendemos a chuva temporã, o que é a chuva temporã? A compreensão das verdades antigas. Todas as verdades antigas. Se nós não apreciarmos as verdades que já foram dadas, quando vier a chuva serôdia, nós não vamos receber. Porque nós temos nossas próprias ideias, todo um conceito pré-formado por nós mesmos. E precisamos apreciar a chuva temporã, ok? É toda uma mensagem. Cristo, Lutero, Mileritas, tudo isso. Então, estamos aqui querendo entender as festas, queremos entender a Páscoa, queremos entender a festa dos tabernáculos. Mas para entender isso, precisamos primeiro receber a chuva temporã, como foi entendido no passado. E agora, Testemunhos para a Meninas, TM 507.1. Uhum. Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã, não é isso? Uhum. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Então, cometendo um erro terrível... Estão cometendo um erro terrível. O trabalho que Deus começou no coração humano mediante sua luz e conhecimento
deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar cônscio de sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Então, o agente humano só teve de pedir a bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoasse a obra a seu respeito. Foi Deus que começou a obra e Ele terminará sua obra, tornando o homem perfeito em Jesus Cristo. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz, a não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdica. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Que nas palavras da irmã White, quando ela está falando das mensagens, das 3 mensagens angélicas, ela diz, devemos fazer o quê? Guardar os marcos nos caminhos. Nós devemos cuidar, porque aquilo é história passada, mas deve ser de forma correta guardado. E ela está falando do Evangelho. E aqui nós temos a cruz. Cristo morre e passa quantos dias no seio da terra? 3 dias. Então, esses 3 dias, na verdade, é uma representação do Evangelho. Ok? Cristo, a cruz é o Evangelho. Aqui nós temos uma representação do Evangelho e nós precisamos guardar corretamente esses marcos. Quando foi que Cristo morreu? O dia que Ele ressuscitou, os símbolos se cumprindo na cruz. Isso é muito importante. Nós precisamos guardar. Se nós não apreciarmos a luz do passado, a luz que brilhou aqui na cruz, nós não podemos receber mais luz. Isso é muito importante. Isso é um assunto, especialmente para nós aqui, um assunto muito, muito relevante. Essa história da cruz. No contexto das festas, especialmente para nós, no contexto das festas, essa história da cruz. Somente quero ler um texto mais sobre, antes de entrar diretamente no assunto, Deuteronômio 25. Verso 17 ao 19, Andrés. Foi 17 anos, não? Sim. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadijado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado posse de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Okay. O motivo que eu coloquei aqui esse texto, antes de a gente realmente começar o nosso estudo, estou fazendo simplesmente uma introdução até agora, mas aqui quero simplesmente fazer uma importante reflexão para todos aqui, certo?
quando o povo saía do Egito, Deus está mandando que a gente se lembre do que fez Amaleque no caminho, ok? Então, o povo está saindo do Egito. Existe aqui um grupo ou não sei se um povo, mas Amaleque é um símbolo aqui para alguém que vem destruir. Não, eles não vêm destruir Amalequitas, eles vêm destruir o povo de Deus. E quem é que morre? Porque Amaleque é o símbolo do povo. Dos Amalequitas, sim. Exato. Mas quem é que morre aqui nessa história? Os fracos que iam aonde? Atrás. Okay? Isso, nesse movimento, nós não deveríamos estar indo atrás. Nós deveríamos estar juntos. Ter força. Se nós simplesmente estamos aqui, saindo no deserto do Egito, caminhando aqui, e aqui está todos, nós estamos simplesmente indo um pouco mais atrás. Quando vier o decreto, quando vier esse momento aqui, nós vamos ser destruídos. Nós devemos lembrar dessa história. Isso estou dizendo porque o assunto que estamos estudando deve ser um assunto que cada um aqui deveria entender. Cada um deveria realmente buscar, pleitear com Deus para ter um pouco mais de luz sobre isso. E não somente perguntarmos pessoas. Eu entendo que aqui pouca gente realmente toma tempo para estudar isso. E simplesmente tem sido feito como que depositamos confiança em outras pessoas. Estamos sendo fracos no que diz respeito a esse assunto. Isso não é só para o assunto que nós vamos estudar, isso é sobre toda essa mensagem. Isso aqui não é para a gente simplesmente seguir atrás e acompanhar essa procissão, acompanhar esse movimento, como que ir atrás. Isso é uma grande repreensão para cada um de nós, para mim, para todos nós. Deveremos estar melhor nos preparando para nos encontrar com o nosso Senhor aqui. Nesse momento, Cristo vai aparecer para nós. Nós não estamos preparados. Vamos primeiro a Levíticos 23. Sim. Vamos ler o capítulo. Uhum. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fereis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. 4 também. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado. Ok. Agora estamos especificamente entrando no assunto das festas. Vamos ver todas as festas. Vamos ver que são 7 festas. Acho que isso é importante. São 7 festas. A economia judaica a gente tem ali no decorrer do ano. Mas aqui temos que saber separar ou dividir corretamente o que é sábado, o que é sábado cerimonial, o que é sábado semanal, o que é uma solenidade, o que é uma santa convocação. Tudo isso precisa estar muito claro. A gente precisa entender esses pontos aqui. Por exemplo, aqui fala no verso 3 do sábado semanal. Isso é um sábado, tudo bem? Mas aqui para frente vai falar de outros sábados também. E nós precisamos saber o que é sábado, se isso é um sábado semanal, se isso é um sábado
cerimonial. Um exemplo é no verso 27. Aqui diz sobre santas convocações e sobre sábados. E santas convocações a gente vai ver que são sábados. Tá bom? Quem lê, verso 27 e o 32. Ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação, é isso? Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum. 32. Desculpe. Sábado de descanso vos será e afligireis as vossas almas desde a tardinha do dia 9º do mês até a outra tarde guardareis o vosso sábado. Ok, quando é o dia da expiação? Hã? 10º dia ou 7º mês? Vocês viram isso aqui? 10º dia do 7º mês. Isso aqui é um ponto fixo no calendário, certo? Ok, esse dia pode ser segunda, pode ser terça. Pode, é um ponto fixo. Assim como o nosso dia... Hoje é dia do quê? Hoje é dia final? Hoje é dia 2. É feriado? Hoje é dia 2 e hoje é quarta-feira. Mas ano que vem, dia 2 vai ser quinta-feira. Então, esse dia, o dia da semana se move aqui. O dia é fixo, mas o dia da semana se move. Na Páscoa também move. Sim. Na Páscoa também. Move, a Páscoa move. Se quando você fixa o dia no mês, o outro dia, a semana move. O calendário judaico, na Páscoa também vai mover. Move. A gente vai entrar na Páscoa já nos próximos versos. A católica sempre bota no mesmo dia. Sim, coloca... Mesmo dia da semana. Mesmo dia da semana, não está certo. Então, aqui o verso 27, 10º dia do 7º mês, isso é o dia da expiação. Mas no verso 32 diz que isso é o quê? Sábado. Isso é um sábado. Vocês acham que isso é um sábado semanal? Não. Que sábado é esse? Cerimonial, né? Cerimonial. Certo. Deixa eu só ajeitar. Isso é um sábado cerimonial. Então... Esses sábados é o que Paulo fala em Colossenses. Sobre isso. Quando ele fala. Luas. Sábados, De festas de Lua Nova de sábados. Colossenses. Colossenses 2,16. Tudo bem. Então, quando você tem uma santa convocação, essa santa convocação é um sábado. Você não pode fazer nenhum trabalho servil. Então, isso é um sábado. Alguém lê para mim versos 4 e 5. Quem é a vez? Igor. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 dias pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Quando é a Páscoa? Primeiro, 14 dias do primeiro mês. 14º dia do primeiro mês. Isso é. Então, a gente vai começar a colocar aqui os eventos. Versos... Não.
versos 6 a 8. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então, já aqui, no 15º dia, no dia seguinte, temos o quê? Festa dos pães ázimos. Minha pergunta, isso é um sábado? Isso é um sábado. Vou colocar SC para sábado cerimonial e SS para sábado semanal. Ops. Isso é um sábado. Uma santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Isso é um sábado. Ok? Isso aqui é um sábado? Não. Isso aqui é... Não... Nenhuma informação sobre isso é um sábado. Isso aqui é a Páscoa do Senhor. Quando a Páscoa devia ser sacrificada? Verso 5. Pela tarde. Pela tarde. Eu tenho aqui um interlinear desse texto. E o que está traduzido como pela tarde deveria ser entre as tardes. Assim, isso é verso 5. Seria a tradução assim, deveria ser no mês primeiro do 14º dia, entre as tardes, é Páscoa para Jeová. Assim deveria ser traduzido. Entre as tardes. Isso é muito importante. Entre as tardes. Não é pela tarde. Entre as tardes. Em espanhol, eu acho que fala assim, entre as tardes. Sim. Isso quer dizer que o dia 14 tem quantas tardes? Pelo menos 2 tardes. Tem 2 tardes dia 14. Então, o dia, não dia 14, o dia tem 2 tardes. A gente vai precisar entrar um pouco mais nesses pontos em alguns, talvez amanhã. 2 tardes. Festa dos Pães Ázimos. Quantos dias são a festa dos Pães Ázimos? 7. Então, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui temos 7 dias de festa. Esse é um sábado? Não. O que diz o texto? Vamos ler de novo. Seria 16. Pode ler, Matias, Lincoln, o verso 6 ao 8 de novo. Nos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Aos 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Ok. Isso sim, um sábado. Santa convocação. E qual outro dia que é uma santa convocação? Aqui é santa convocação. Tá? Esse período é a festa dos pães ázimos, que começa aqui, no dia 15. Precisamos ter isso muito claro. Quando começa a festa dos pães ázimos? Dia 15. Qual o primeiro dia da festa dos pães ázimos? Eu garanto, se vocês responderem
essa pergunta corretamente, vocês vão se desviar de muitos erros. Qual foi a pergunta? Qual o primeiro dia da festa dos pães ázimos? Dia 15. Muito importante. Essa pergunta de fato é muito importante, vocês vão entender que é. Matias, pode ler para mim do 9 ao 14. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então traereis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro, sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta de vossos Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Aqui. Então aqui temos mais um elemento, uma data marcada aqui, que é o quê? Festa das primícias. Quando é a festa das primícias, segundo o texto? Dia seguinte ao sábado. Quando é o dia seguinte ao sábado? Por quê? Sábado cerimonial e sábado aqui. SS é sábado semanal. Mas aqui eu não separei. Eu não coloquei nenhum sábado semanal aqui ainda. Nem pretendo. Mas esses 2 sábados são cerimoniais. São Santa Convenção, Santa Convocação. sábado cerimonial. Um sábado cerimonial, tudo bem? Mas agora a gente está tratando das primícias. Quando é as primícias? Não, segundo o texto. Depois do dia de repouso. Depois do dia de repouso? Dia depois do sábado. Ok. Mas nós temos aqui 3 opções. Não ficou claro para mim isso, não. O que não ficou claro? Quando diz exatamente que é o dia das primícias? Verso verso 10. É o dia de mover o molho. Verso 11. No dia seguinte ao sábado, tá? Aqui a gente tem como que uma problemática nesse ponto. Quais são as nossas opções? Nós temos um sábado semanal. Temos um sábado cerimonial. Quantos sábados cerimoniais a gente tem? 2 sábados cerimoniais. Então temos 2 sábados cerimoniais. O dia seguinte ao sábado é o dia das primícias. Quando deve ser aqui esse dia seguinte ao sábado? Porque digamos que isso é uma quarta-feira. Isso é uma quinta. Isso é uma sexta. Isso é o quê? Um sábado. Quando seria as primícias se a gente optasse por esse sábado para colocar o sábado? O dia das primícias seria aqui, certo? Qual o texto que usa para unir a festa das primícias com a festa das pães ázimos? O dia das primícias coincide com a data da purificação? Eu acho que não obrigatoriamente. Data da purificação? Você está falando da Páscoa, aliás. Da Páscoa? Ela vai coincidir com a Páscoa, o dia da primícia? Não. Porque do jeito que você está colocando aí, coincide com a Páscoa. E no contexto aqui não tem essa. Não sei se aquilo se colocaria dessa forma.
Não, tudo bem. A gente está falando das festas no primeiro mês. O dia 14 é o quê? Páscoa do Senhor. Certo. Dia 15 é o quê? Festa das Não, eu entendi o que você fez aí. A questão é... Festa dos pães ázimos. Obrigado. E o que ele diz? No dia depois do sábado. Algum sábado que foi mencionado aqui é o dia das primícias. E eu estou falando para você o seguinte. Existe um sábado semanal. Mas existe sábados cerimoniais nessa história. Nessa mesma história que estamos estudando aqui em Levítico 26 e 23. Não, minha pergunta é a seguinte. Será que a premissa, o dia da premissa vai coincidir com a Páscoa? Coincidir com esse ponto? Não. Com o período da Páscoa? Porque se coincidir com o período da Páscoa, sim, tem vai coincidir com o período da Páscoa, as premissas? Sim. Tem desejar todas as nações 555.3. Hã? Você queria agora não? Não. A dúvida é a seguinte, porque nem sempre quando existe uma sequência na Bíblia, quer dizer que essa sequência, não quer dizer que essa sequência seja sequente mesmo. Pelo que se apresentou agora, eu não consigo ver a ligação. A gente 9 a 12 com o que aconteceu antes. Que realmente é imediatamente depois. Pode, porque ele está falando assim, conectados na terra que vos hei de dar, chegar a sua cega. Então tem que falar, então a cega, quando estiver fazendo a cega, no mês que faz a cega, qual que é o próximo sábado? Você fez a cega, qual que é o próximo sábado? Qual sábado? Cerimonial ou semanal? E aí você faz isso aqui. A cega não é na Páscoa, é na Páscoa. A cega é na Páscoa. Não. Então, A cega é no primeiro mês. A No cega, primeiro mês. A Bíblia... E a Páscoa é no primeiro mês. Então a cega é no mesmo período da Páscoa. a cega também é no primeiro mês? É isso que define o primeiro mês judaico. O nome do mês significa colheita. Essa é a nossa dúvida. Sim, tem que ser aqui. As premissas são colhidas aqui, porque o início do dia... Inclusive o mês é definido assim. Sempre. O início do mês é definido porque você vai poder colher ou não. Se você não pode colher... Isso é interessante, né? Isso fica bem firme na nossa mente. Quer dizer que o mês, o início do mês coincide... Início do ano. Do ano coincide com a colheita. Sim. Não, se você não tiver colheita... Então, você por não isso que isso vai cair sempre quer dizer, na colheita da Páscoa. Na festa da Páscoa. Por isso cai na festa da Páscoa. Se a colheita não estiver pronta, eles olham a espiga, não vai estar pronto. Então é adicionado Isso foi dado no mês bissexto. Eles têm 13 meses para ajustar o ano, porque o ano é solar e lunar. O ano judaico é solar e lunar. Então, você precisa ajustar o mês. Essa foi a única dúvida. Tudo bem, eu preciso concluir esse raciocínio aqui, senão a gente vai parar muito no meio. Eu vou só concluir, amanhã a gente vai Começar daí. continuar, terminar as festas e depois fazer aplicações. Poderíamos ter uma opção de que aqui é um sábado semanal, certo? Se esse é uma quarta, aqui é um sábado, e as primícias seriam aqui, se estivermos optando por isso. Aqui teríamos as primícias. Então, temos uma opção de colocar as primícias aqui, e temos a opção de colocar as primícias aqui. Precisamos colocar isso aqui no lugar certo, as primícias. Então, para mim, um dos fortes argumentos... Isso aqui eu não consigo... É uma opção, mas... Se eu não entendo como você falou, a pergunta é qual sábado eu consegui falar? O dia seguinte ao sábado. Qual sábado? E você falou qual sábado que aqui foi mencionado no Levítico, mas o sábado semanal nunca foi mencionado aqui no Levítico. Se for no verso 3. Verso 3? Tá bom. Então, a gente precisa fechar. Vamos para 1 Coríntios 5:17. Quem é a vez de ler? Matias? Acho que sim. 5:7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Ok.
Vou colocar aqui rapidamente. Cristo, nossa Páscoa. Dia 14. Foi sacrificado por nós. A Páscoa pode ser no dia 15? Não. Páscoa é no dia 14, como a gente viu ali. Agora, vamos a Lucas 24, 44 e 46. Uhum. 44 e 46. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Pode ler até o 46. Uhum. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Talvez vocês deveriam se fazer a pergunta: aonde na lei de Moisés Cristo estava tirando essas aplicações de que ele padeceria e no terceiro dia iria ressuscitar? Das festas. Seguramente das festas. Eu não conheço em Moisés outro lugar para ele aplicar esse princípio. Então, ele padeceu e devia ficar 3 dias. Até o dia. Hã? Até o dia. Ao terceiro dia ele faria o quê? Ressuscitaria. Então aqui ele vai ressuscitar. E vai ao Pai com primícias, certo? Então, isso é o quê? Em Moisés. Em Moisés a gente encontra esse ponto. Se foi daqui das festas que Cristo tirou esse conceito, o sábado não pode ser semanal. Porque onde você consegue 3 dias aqui, esse princípio cai por terra. Ok? Então, Cristo é as primícias. Vamos ver isso agora. 1 Coríntios. Eu vou tomar um pouquinho do tempo de vocês no café, mas eu preciso concluir isso aqui. 1 Coríntios 15, verso 20. Andrés, assim que você achar. É 15, verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Sim, as primícias. Quando Cristo ressuscita, Paulo está entendendo que ele é as primícias. Que ele está cumprindo esse tipo aqui. Então esses 3 dias te levam da morte até as primícias. Nunca isso pode ser construído em cima dessa premissa aqui, tampouco dessa. Então nós descartamos que esse sábado seja esse, também que seja esse. Tudo bem? O sábado que está sendo falado aqui é este sábado. Esse é um sábado. O dia depois das primícias é qual dia? 16º dia do primeiro mês. Agora, simplesmente não deve haver confusão aqui. Talvez eu não esteja sendo claro quanto a esse princípio. Talvez eu não tenha conseguido expressar para vocês, mas agora sim. Vamos ler somente mais 2 textos, talvez 3, da irmã White. Patriarcas e Profetas, página 396, parágrafo 1. Quem é a vez de ler? Márcio. Achou? A Páscoa era seguida pelos 7 dias da festa dos pães asmos. O primeiro é 7º dia. Eram dias de santa convocação, nos quais nenhum trabalho servil devia ser feito. No segundo dia da festa, as primícias da ceifa do ano eram apresentadas perante Deus. Tá bom, até aí. Quando era
Quando eram apresentadas as primícias perante Deus? Segundo dia da festa. Quando é o primeiro dia da festa? Lembra que eu falei para vocês qual é o primeiro dia da festa? Qual é o primeiro dia da festa? 15 dias. Qual é o segundo dia da festa? 17. Deve ser aqui. Não tem outra opção. O segundo dia da festa é no dia 16. Tudo bem? Não pode ser no dia 17. Não pode ser no dia 18. É no dia 16. Esse é o segundo dia da festa. Isso está no livro muito importante da Irmã White, Patriarcas e Profetas. Muito importante esse livro. Agora, um outro livro muito importante é Desejar de Suas Nações. Mas aqui, em 1 Coríntios, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos mortos. Essa indicação não indica que o sábado semanal, ele ressuscitou após o sábado semanal, a primícia, então seria o domingo, quando ele ressuscitou, pelo que o verso está aqui. Então você está trazendo aqui para o sábado semanal. Sim, coincidiu. Ele é a primícia, ele ressuscitou, né? Depois do sábado semanal, concordo, isso foi... Coincidiu o sábado cerimonial com o sábado semanal. Inclusive, se alguém tiver o aplicativo em inglês, pode inclusive pesquisar it was Great Sabbath, High Sabbath. Pode pesquisar isso, porque era um sábado que coincidiu com o sábado semanal, e aí eles chamavam isso de o grande sábado. Isso era um grande sábado, the High Sabbath. É porque aí você está trazendo... Mas eu preciso fechar... Sexta-feira, você está trazendo a primícia para o sábado, e a Tá. primícia é no domingo. Não, eu preciso fechar aqui. Eu vou... Senão a gente vai se atrasar muito para o café, mas eu posso responder. Isso pode ser discutido melhor depois. A irmã White, mais uma vez, no Desejar de Suas Nações, página 46.1. Quem achar pode ler. A Páscoa era seguida pela festa dos 7 dias de pães asmos. No segundo dia da festa, os primeiros frutos da colheita anual, um molho de cevada, eram apresentados ao Senhor. Pode ser até aí, porque a gente está com pouco tempo. No segundo dia da festa dos pães asmos. Quando é o segundo dia da festa dos pães asmos? Dia 16. Tem que ser aqui. Isso não é minha palavra. Não sou eu que estou falando. Isso é irmão White. Se você muda isso, e qualquer justificativa que você usa para mudar isso, você está tendo um testemunho contra o Espírito de Profecia. Isso é grave. Se você está dizendo que não é isso, um texto tão claro, você precisa se arrepender, senão você vai chegar um momento que você vai morrer espiritualmente. Isso é grave. Agora eu vou fechar, a gente não tem mais tempo para comentários, vou fechar com o último texto, que é Manuscript Releases, página 48, parágrafo 1 e o 2. Em inglês, não tem em português. 10. Vocês podem pesquisar. O que é 10? É o número do 10 MR 48.1 e 2. Eu tenho traduzido aqui. Estou cheia de tristeza porque as declarações feitas sob a inspiração do Espírito Santo e designadas por Deus para ser uma grande bênção para o seu povo, para protegê-los contra os sentimentos enganadores de Satanás, estão tecidas com visões espiritualistas. O que é visões espiritualistas? Colocar a palavra do homem em cima da palavra de Deus. E são, portanto, feitas para dar testemunho às falsidades de criação própria de Satanás. Como posso dizer ao nosso povo para harmonizar-se com eles, com aqueles que defendem esses sentimentos errôneos? Como posso manter minha paz e dizer, unam-se? Deus dá a mensagem, cuidado com o fermento daqueles que têm estado destruindo a fé dos adventistas do sétimo dia. Àqueles a quem eu tenho medo de escrever pessoalmente. Deus diz, cuidado com o fermento do que se afastam da plataforma da verdade. Aqueles que usam meus escritos, dados a mim por Deus, para construírem teorias de sofismas e enganos, roubam o que foi dado para estabelecer as almas na santificação da verdade. E usam isto para testemunhar teorias contra as quais sou levada a advertir nosso povo. Cuidado com fermentos que alguns perderam sua conexão com Deus irão introduzir, declarando estar suas teorias em harmonia com o que a irmã White escreveu. Não tenho eu um conhecimento de como apresentar essas coisas sem minar a fé do nosso povo. Ela quer guardar as veredas antigas, guardar o que foi estabelecido. Vou escrever assim como Deus me manda escrever. Agora vejam, o que eu escrevi,
cada palavra é verdade. Vou dar ao povo de Deus as advertências dadas a mim, mas eu não vou enviar essas advertências em cartas privadas para aqueles que alegam estar vindicando a verdade, quando na realidade eles estão conduzindo em um falso caminho. Ela cita o testemunho para Laodiceia. Nós não temos direito de mudar aquilo. Aquilo é um prego firme ali, tudo bem? Vamos orar. Márcio. Filho, meu Pai dos céus, obrigado por mais essa manhã. Trouxe aqui com vida e saúde. Também, obrigado também por esse despertar de nós individualmente buscarmos a Ti, Senhor. E assim, para que possamos somar no conhecimento, no levar o Teu Evangelho. Por favor, nós estamos aqui dispostos para ser usados por Ti, Senhor. É verdade que muitas coisas nos distraem, nos tiram tempos importantes e preciosos do estudo da Tua Palavra, mas que, através do Santo Espírito, nós venhamos a sermos diligentes e organizar melhor o nosso dia para que nós possamos cada vez mais cavar necessidades bíblicas e testemunhos deixados pela nossa profetisa. E quero te agradecer, e é isso que eu te peço agora para mim, para minha família e também para todos aqui, famílias representadas. Por Jesus, hoje e sempre, amém. Amém.